Sério, meu amor? Pois manda aqui no privado que eu vou deixar de seguir. Que nesse caso não é fã-clube não, é inimigo. Então tô fora. Show! Pode deixar que eu... Olha, não só deixo de seguir como bloqueio. Pode mandar aqui pra mim que eu deixo de seguir agora. Não vou mentir, eu tenho que me apegar muito a Deus. Porque se a gente colocar tudo na cabeça é capaz de enlouquecer, né? Tem coisas que realmente a gente não entende. E a gente nunca vai encontrar respostas para as coisas que acontecem em nossas vidas. Então, como todo ser humano, eu tenho as minhas vulnerabilidades. Tem dias que eu tô muito feliz. Tem dias que eu tô triste na minha. Tô pensativo, tô preocupado por tanta coisa que acontece. Mas eu me apego a Deus e eu sei que Ele tem o melhor para mim. E graças a Deus, eu tenho dias muito mais felizes do que tristes. É complicado, viu? Porque às vezes eu esqueço até que eu casei com meu marido. Na minha cabeça eu casei com o Brasil inteiro. Porque às vezes tem muita gente que se mete realmente. E principalmente são pessoas que nem relacionamento vivem. Não sabe nem o que é namorado. Então o raparigueira que é. Às vezes o que mais tem é gente safada que aponta o dedo pra você. Quando eu aponto o dedo pra alguém, tem 4 apontando pra mim. Então não existe casamento perfeito. O meu não é perfeito. Nem na Disney. Até a Mickey e o Minnie andam brigando. Você sabe aquele ditado que quem não deve não teme? Esse sou eu. E eu não posso cuidar da imaginação de ninguém que pensa, que quer, que acha, que quer. Porque quem vive relacionamento somos nós, quem decide somos nós. E o que você pensa não me responsabiliza. Eu fiquei com medo, minha filha, de morrer, não vou mentir. Rezei o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 127, que você imaginar de salmo, de oração. Porque eu morria de medo de acontecer alguma coisa. Mas deu certo. Vá na fé. Eu não me arrependi. Essa, se não, é a pergunta que eu mais estou recebendo aqui, desde quando meu paizinho faleceu, que nem eu nem meus irmãos tocou no assunto. Não tem problema, eu me sinto confortável, porque eu até gosto quando eu converso com vocês, que eu esclareço, porque eu sou muito transparente e gosto de falar sobre tudo. Então não tem problema contar pra vocês, eu até fico mais leve, sabe? Eu acho que quando a gente coloca pra fora o que a gente tá sentindo, a gente acaba se curando mais. Porque as pessoas vão te ajudar de alguma forma. O meu pai, ele tinha depressão, como vocês sabem, há mais de 20 anos. Meu pai era alcoólatra. E ele passou já 10 anos sem consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. Só que quando foi em 2019, a gente sempre sentiu o nosso pai muito feliz, muito pra cima, sabe? A gente via que ele realmente estava se curando, graças a Deus. E de fato ele estava melhorando muito. Só que daí, o Tiago, como morava com ele, descobriu que ele estava bebendo escondido da gente. E o Tiago encontrou muita bebida debaixo da cama dele. Era latinha de pitu, era cerveja. E a melhora dele estava vindo porque ele havia voltado a beber e a gente não sabia da família. E daí a gente teve que levar ele para uma clínica de reabilitação, porque a gente, como filho, a família toda, a gente ficou desesperado, porque a gente não queria que ele voltasse. Literalmente pro fundo do poço, sabe? Que dá para depressão, a gente não queria mais que ele passasse por tudo aquilo. Porque durante esses 10 anos que eu falei, que ele não teve nenhum tipo de recaída, só que ele ficava triste porque ele não podia mais beber. E daí ele estava há 8 meses já na clínica de reabilitação, em Aracaju. E daí em Natal a gente pegou ele para passar o Natal com a gente. Ele teve uma reação muito estranha e a gente teve que colocar ele novamente lá na clínica porque o pessoal fala que os pacientes, que são dependentes químicos, quando eles vêm para o mundo aqui fora, eles começam a ter reações estranhas. E assim meu pai mudou totalmente. Quando a gente ia visitar o nosso pai, a gente via ele bem. Só que ao invés de melhorar, o quadro dele começou a regredir e isso começou a nos preocupar. E daí quando a gente tirou ele, quando meu pai faleceu, ele não estava mais na clínica. Isso é a dúvida de muita gente. O Tiago, que é muito, mas muito apegado ao meu pai, não que eu e o Babau não seja, mas é porque o Tiago foi criado com meu pai e também com a minha mãe. E o Tiago arrumou a casa para o meu pai e eu e meus irmãos já tinha pegado uma casa para o nosso pai e também junto. Daí a gente foi e pegou essa casa para o nosso pai, a gente comprou armário, cama, coisas para montar na casa dele. A gente contratou uma moça para cuidar da casa, 2 enfermeiros e um para dar os medicamentos corretos para ele, tudo certo. Não sei se vocês lembram que eu estava até em Goiânia, que eu compartilhei com vocês que eu ia voltar para casa para filmar meu pai na nova casa, que ele já tinha voltado, e que eu ia explicar quando eu voltasse para Alagoas. E já tinha 10 dias que meu pai estava nessa casa, ele já tinha saído da clínica, ficou 8 meses lá. E daí no dia, eu lembro que o meu pai ele faleceu na quinta-feira, e eu ia no sábado para lá, que eu ia vê-lo no sábado. E o Tiago já estava lá com ele, o Babá já tinha visto ele também, e eu ainda não tinha visto ele, não me despedi do meu pai. E daí quando foi, nesse dia ele ficou muito tonto, ele pediu para ir ao banheiro, e quando ele voltou para a cama, quando foi ver, o meu pai já estava morto. Que o pessoal fala que ele morreu literalmente dormindo, e que foi um infarto que os médicos passaram pra gente.
Engraçado que eu tô falando com vocês aqui, abrindo, né? Porque isso aqui a gente fala para amigos, para pessoas muito próximas, familiares que sabem disso. É como se não fosse meu pai, eu sinto. Sabe uma história que você tem que contar, mas que parece que ela não é a sua história, que não é o seu pai? Às vezes assim eu me pego. Passou 7 meses, né? Após a minha mãe, aí veio meu pai e ele... E depois que a minha mãe se foi, meu pai já não era mais o mesmo. Ele dizia que via ela. Ele ficou muito mal mesmo. Tanto é que quando ele voltou da clínica, a primeira coisa que ele perguntou era onde estava minha mãe. Cadê a Thelma? Cadê a Thelma? Cadê a Thelma? E a minha tia Tânia conversou com ele, meus primos, a nossa família, que é uma família muito grande, começou a dar um apoio para ele. Só que quando a minha mãe morreu, ele nunca foi mais a mesma pessoa. E eu acredito que isso, de fato, tenha o prejudicado muito na saúde dele, nos pensamentos dele, enfim, como um todo. Meu pai e minha mãe eram separados, só que eles se amavam muito como amigos, pessoas que viveram mais de 20 e poucos anos juntos. Então, só quem tem um parceiro ou uma parceira que viveram a vida juntos, imagina perder, tá repreendido. Mas imagina perder uma pessoa que se ama, que tem filhos, que construiu tudo juntos. Só sabe a dor quem passa. E não vou mentir, eu não entendo, muita coisa eu não entendo, muita coisa eu não entendo, muita coisa eu me questiono. Não acho que eu leve tudo isso na maturidade, porque eu não levo, também não sou robô. Eu falo que o que existe mais dentro de mim são sentimentos, e eles são verdadeiros. Então muitas vezes eu me pego triste, fraquejando, pensando por que que tudo isso aconteceu. E aí eu me apego a Deus, me apego, eu sei que Ele tem um chamado muito grande para minha vida, eu sei que tudo tem um propósito muito grande e não se trata só sobre mim, só sobre a minha dor, tem a dos meus irmãos também, tem a da minha família, e eu sei que tudo tem um propósito muito grande, e são as histórias dos meus pais. Coisa que eu aprendi muito é que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas escolhas, cada pessoa tem a sua consequência, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, e eu só oro a Deus e eu sei que o propósito que Ele tem para minha vida é algo muito grande, mas muito grande.